Viva pessoal, mais um IR Podcast. Eu sou Jair Novunga. Eduardo Costa, Impacto Physique. Apanharam o galho a roçar o bíceps. E hoje é dia de um tema muito interessante que vocês têm pedido, por isso temos aqui a nossa convidada que vai se apresentar agora. Olá, eu sou a Joelma Carina, médica e também atuo na área de nutrição desportiva. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Uma lista bem vasta. Entre outras coisas. Joelma, nós já nos conhecemos, mas este papo aqui não é para nós. É para as pessoas que nos veem a partir de casa. Pessoal, primeiro, porque o papo vai ser nice, façam um like no vídeo, ainda no princípio, porque depois vocês esquecem. Outra cena que eu notei, eu recebi muito feedback de mulheres no ginásio por causa de um dos podcasts. Foi nice. Eu disse, pessoal, vocês têm que ir lá comentar, porque se vocês gostaram do conteúdo ou se não gostaram, é muito importante que vocês comentem, porque nós precisamos desses feedbacks para saber que linha que nós podemos seguir. Isso. Porque no final do dia este podcast é para vocês. Então deixem um like, podem fazer um comentário antes de ver o vídeo e fazer um comentário depois. Ok, então, Joelma, vamos lá começar a trajetória. Então, basicamente, em relação à minha vida pessoal, à minha vida desportiva, à minha vida académica, o que é que gostariam de saber? Seria bem simples se começássemos por saber quem é a Joelma, de onde ela vem, ok, tá. De onde ela sai, para quê, por que saiu. Por que saiu? Saiu porque já eram 9 meses, tinha que sair. Por acaso foram 9 meses e uma semana, se não estou a errar, já estava. Saiu atrás. Então, eu saí da minha mãe. Ok. Mas pronto, a Joelma é nada mais, nada menos que uma pessoa natural de Moçambique. Sou moçambicana, nasci, cresci cá em Moçambique também. Tive a oportunidade de, quando iniciei a faculdade, iniciei a minha licenciatura em Medicina Geral, tive a oportunidade de fazer uma parte do meu curso fora, então tive um intercâmbio estrangeiro e consegui ter um feedback académico também fora do país. Cursei no Brasil e, além da licenciatura em Medicina, eu cursei Nutrição também, e depois de ter terminado a licenciatura, acabei desenvolvendo uma pós-graduação também com atuação na área de nutrição desportiva, que é a área que me interessava mais, porque dentro da nutrição nós temos várias sub-áreas, okay, que depois um nutricionista ou qualquer profissional que atua na área de nutrição pode ter a oportunidade de seguir. Então eu foquei-me na nutrição desportiva e fiz já a pós-graduação. Por sinal, na altura, quando já estava para iniciar o GR, foi uma das pessoas que sabia. Eu até tinha muitas atividades profissionais, não tinha muita certeza se poderia fazer. Queria, mas não sabia se poderia fazer, porque pós-graduação consome tempo para estudar, para tudo. Mas depois o Jair, por acaso, foi uma das pessoas que também disse, não, faz. E pronto, acabei fazendo e já está. E além disso, trabalho também na área clínica e na área de pesquisa. Estou a trabalhar para uma instituição de pesquisa clínica e pesquisa epidemiológica. É basicamente isso. Depois, falando um pouco, talvez, da minha trajetória na componente desportiva, eu comecei a praticar atividade física mais ou menos na época da minha adolescência. Comecei com natação, passei um pouco também para o boxe. Isso, para o boxe. Quanto tempo?
Já passam muitos Quem anos. disse instintos ainda? Só quero ter garantias. Não, ainda sei alguns golpes, então, mas quero voltar a retomar. Mas passei para o boxe, por sinal, é uma das áreas que tem uma dinâmica e é completa também. Na verdade, as artes marciais têm essa componente de serem completas e transmitirem não só o sentido físico de execução das coisas, mas também trabalha na componente psicológica e é muito por aí também. Depois, comecei a treinar musculação. Comecei de uma forma amadora, não tinha muita noção de como funcionava, na verdade, a musculação por si só e, sobretudo, o fisiculturismo. Não tinha noção. Quando comecei a treinar, foi mesmo de forma desorientada, mas depois consegui, por aí, meados de 2014, consegui inserir-me mais na parte da musculação, num sentido muito mais direcionado, ou seja, trabalhar na musculação de uma forma mais orientada, focada, com conhecimento prático e teórico daquilo. Por sinal, foi conjugado com o período que eu estava a estudar a medicina, então acabei tendo um feedback maior, porque já tinha conhecimento melhor sobre fisiologia, anatomia, etc. E consegui assimilar melhor. Já estava também cercada de pessoas que tinham conhecimento, então acabava tendo mais assimilação. Em 2015 participei em competição de fisiculturismo na categoria Bikini Fitness. Foi uma experiência, na verdade eu entrei para a competição assim do nada, como quem diz do nada, porque não fazia parte dos planos, mas já estava num nível de físico bom e eu queria também ter esta experiência de participar de uma competição. Consegui ter uma qualificação boa na competição. Na verdade foram 2 competições consecutivas, teve uma diferença de uma semana entre uma e outra. O Jerry, por sinal, também estava dentro do assunto, foi uma das pessoas também que deu-me algum feedback no período de pré-contest também, porque eu não sabia muito bem como algumas coisas funcionavam e basicamente foi aí onde... Eu lembro que naquela altura nós conhecemos aqui, tipo, Isso. nem pelas redes sociais, os grupos onde ela estava, eu não estava, mas todo mundo vinha dizer, uma moça de Nampula, uma Joelma Carina, tipo, praticamente a Joelma, todo mundo aqui só estava à espera de lhe ver ela no palco, principalmente porque tu estavas a vir de Nampula. Acho que sem querer menosprezar o teu físico, mas acho que se fosses de cá, terias tido menos impacto do que o impacto que tu tiveste ao vir de Nampula. E tu tiveste referências lá, não em termos de competição, mas em termos de musculação, pessoas que tu tenhas olhado em algum momento, tenhas dito esta pessoa, este caminho, assim, mulheres? Lá? Sim. Lá não, na verdade não, mas uma pessoa que eu comecei logo a interagir no período em que já estava para competir foi a Tatiana, mas ela estava a morar em Nampula, mas ela vinha de cá e ela morava no Brasil. Ela é médica, ela já competiu também por um tempo, acho que algumas pessoas conhecem ela. E ela tem um corpo, na verdade, é gineco-obstetra, isso. E eu admirava muito, porque ela, na verdade, já tinha um desenvolvimento muscular fabuloso na altura. E ela também acabava explicando-me um pouco sobre o lifestyle que ela teve e os anos, na verdade, que levaram. Porque uma coisa que nós temos que perceber é que musculação, hipertrofia não é daqui para aqui. É um estilo de vida que se cultiva e tem níveis, na verdade. Se nós queremos, por exemplo, atingir um nível wellness, temos que saber o que é que isso implica. O nível bikini fitness, o que é que isso implica, entre outros. Então, há que perceber isso tudo. São coisas que eu depois fui assimilando também com o tempo. Yeah. Força, Jerry, esteja à vontade. Não, eu sei onde é que eu vou, então você fica à vontade. Não, na verdade, eu queria constatar, uma conclusão. É interessante como o nome Jerry soa em muitos convidados.
o Jerry participou nesta etapa da minha vida, conheci o Jerry nesta etapa da minha vida. É interessante ver como uma única pessoa conseguiu contribuir para o crescimento e envolvimento de várias pessoas dentro da área desportiva. Com certeza, com certeza. Nesse contexto, quais foram as suas referências, tirando a Tatiana, ou quais são as referências que viram em si a pessoa exemplar para seguir? As pessoas que viram em mim ou que eu vi? As pessoas que Os depois... dois. Bom, tirando a Tatiana que eu já mencionei, aqui em Moçambique, na altura, eu não conhecia também. E na altura, quando comecei a competir, eram poucas as mulheres que tínhamos como referência. Eu só conheci, por exemplo, a Onésia, que é a pessoa que também trabalha muito nesta parte do lifestyle, fitness. Conheci ela na competição, eu nem conhecia antes. Então fui só conhecendo algumas mulheres que já tinham, a Joaquina também, que depois ela perdeu a vida, mas que também era uma pessoa que também já estava nesse ritmo. Depois desta etapa é que foram surgindo as gerações, eu acho, que tiveram depois mais visibilidade e engajamento na parte do fisiculturismo. Então, depois disto não tive muita... não tive referências, de verdade. É a vantagem de iniciar um movimento. tu és a cabeça do comboio. És a referência. É tu, sim. Mas isso é bom. Ela vamos dizer assim, foi buscar de uma pessoa e entregou para várias. Pois. Porque, na verdade, era um tabu naquela altura, fisiculturismo. Eu lembro, quando eu saí de Nampula para aqui, para competir, mesmo as pessoas de Nampula, não sabiam o que era uma competição de fisiculturismo, sobretudo feminino. Como é que tu vais estar? O que é que vais vestir? Vais estar com roupa do ginásio no palco? Não, tem que estar com um biquíni. E pronto, depois tenho alguns familiares que são muçulmanos e na altura, por estar a estudar medicina, era ainda mais um tabu, meio que um tabu. Uma médica de biquíni, mas o que é que vai acontecer? Enfim, eu disse, o que vai acontecer, vamos ver. Vamos filmar, então vamos conseguir ver o que é que vai acontecer. E tu achas, esse ponto é muito interessante, porque normalmente as mulheres, à partida, têm a família, principalmente a família, porque quem investe na tua educação é a tua família. Então, é neles onde está o maior medo que o investimento deles falhe, porque eles começam a dizer assim, ok, tu estás a fazer medicina ou tu és médica. Em princípio de carreira, tu vais para uma competição de culturismo, sobes de biquíni, isso vai fazer com que ou te olhem com menos seriedade ou acabem te barrando, não te deixando desenvolver por causa disso. Como é que é, primeiro, lidar com isso em casa? Depois, isso, de facto, reflete negativamente na profissão? Bom, talvez... tendo em conta este ponto que colocaste, primeiro, talvez explicar que quando comecei a treinar a sério, foi um impacto muito grande para a minha mãe. Eu morava ainda com a minha mãe e para a minha mãe era como se fosse algo desproporcional. Por que uma mulher vai querer ter o corpo de homem, por exemplo? Que é uma das coisas que, para minha mãe, toda mulher que faz musculação vai ter um corpo de homem. E depois foi a onda, quando começaram a entrar os suplementos lá em casa, pior. As drogas. Pior os suplementos que vêm em cápsulas, que para ela, o que é que está a acontecer? É mais por aí. Mas o meu pai, por exemplo, é uma das pessoas que facilmente ele percebe. Meu pai gosta muito de explicações claras e baseadas em evidência. Então, ele foi analisando sempre as coisas de acordo com a realidade e com as evidências das coisas. Se é proteína, tem evidências que a proteína não é uma droga. Ok, tudo bem, consome. Tem indicação para consumir? Ok, consome. Quer praticar musculação? Qual é o teu objetivo? Ok, o meu objetivo é este. Tudo bem, estás feliz com isso? Tudo bem, então segue. É mais nesse sentido. Então, a parte familiar, tive alguns
impasses com a minha mãe, mas ela depois, com o tempo, foi percebendo que realmente a visão da geração antiga, também daquilo que nós arrastamos como hábitos culturais, tem que mudar. A tendência agora é mudar. Claro que sempre baseando-se naquilo que realmente nós queremos e com as evidências que o mundo nos proporciona. Depois, a parte profissional, na verdade, também tem a parte do tabu, sobretudo na questão de exposição, porque assim, quem trabalha com fisiculturismo ou quem trabalha de alguma forma com o corpo, com o físico, tem que estar preparado para exposições. Tem que estar preparado, por exemplo, para estar de fato de banho, para estar com uma roupa exposta de alguma forma, porque isto implica. Então, estar na medicina e estar a encarar isto também de forma paralela é tabu para muitas pessoas ainda em Moçambique. Estamos a mudar este conceito, felizmente, e eu tenho muita alegria em ver que não sou a única médica que faz isto e não sou a única médica que tem esta visão de seguir os passos, independentemente da opinião dos outros, e trazer ao mundo esta visão de que a mulher pode ser tudo aquilo que ela quer, pode ser médica, pode ser atleta, pode ser artista, tudo. Daquilo que ela realmente é capaz de fazer, ela pode fazer e pode fazer também com muita capacidade, com muita competência e liberdade. Isso, nós homens fazemos. Exatamente, é por aí. Thomas, peço para separar bem este momento. A mulher pode fazer tudo e qualquer coisa que ela quiser. Não esquece desse detalhe. Pois pode. Depois põe embaixo assim, 7 de abril. É verdade. Brincadeiras. Joelma, tu tens uma... Eu não sei se é exatamente um hobby, mas acredito que seja, porque não citaste aqui. Pintura. Qual é o lugar que isso ocupa assim, no teu dia, na tua vida? Do jeito que estavas a falar, pensei que fosse dizer yoga. Mas Não, ok. Yoga foi uma das coisas que eu não comentei na trajetória desportiva, mas é uma coisa que já, por acaso, faz parte já. Agora está incorporado. Bom, arte, na verdade, já vem de mim desde pequena. Talvez muita gente não saiba. Eu comecei a pintar desde que eu comecei o ensino escolar. Eu gostava de desenhos, gostava de pinturas. Quando entrei para o ensino secundário, onde estávamos naquela fase decisiva de qual grupo seguir, se era ciência ou se era letra, se era ciência com matemática ou não, eu tinha muitas dúvidas porque, na verdade, não era só o desenho artístico, mas era o desenho técnico, que eu também era muito boa. Sempre tive muito boa nota nisso, porque eu sou extremamente concentrada quando o assunto é estudar. Matemática, química, biologia e desenho eram das disciplinas que eu realmente tinha muito domínio. Geografia e história detestava, na verdade. Então, Ok. detestava. Então, fiquei meio balançada em relação à possibilidade de fazer medicina ou fazer arquitetura. Porque um dos planos seria fazer arquitetura e depois especializar-me em design de interiores, que é uma coisa que já está muito mais ligada também à parte artística. Mas acabei cursando medicina e fui desenvolvendo outras áreas dentro da saúde. Neste momento estou a praticar a pintura de uma forma mais... recomecei de uma forma amadora, mas agora já estou num contexto mais profissional. E em breve vão ter algumas novidades, não vou citar agora. Vamos ter algum Yeah. quadro também. Em breve vão ter novidades, porque vem aí um projeto grande Pô, nesta área. Yes. mas houve um fundamento aqui para a escolha, medicina, arquitetura. Não necessariamente, eu tentei pesar. Mas para mim era mais fácil pesar o que é que poderia ser definição de profissão e depois o que é que eu poderia usar como lifestyle para a vida toda. Não, mas Eu não poderia ser médica. Ser médica como lifestyle era muito...
como lifestyle, ser uma médica, acho que, entre aspas, seria difícil. Como eu gostava das duas coisas e com a mesma intensidade, pronto, peguei. E depois na área de saúde também tinha parte que eu poderia focar tanto em medicina e depois poderia desenvolver outras áreas, como é o caso de nutrição, que eu poderia também desenvolver melhor. E a arte ficou como um lifestyle que está carregado, está sempre próximo e não tenciono abandonar também. Então, yeah. Eu acho que não tens porquê abandonar. Isso. Né? É um refúgio também, porque para quem pinta, para quem desenha, sabe exatamente o que eu vou falar aqui agora, que geralmente há períodos que nós precisamos desagregar a nossa mente de tudo aquilo que nos traz preocupação ou nos traz concentração, etc. E a arte é explorar o teu subconsciente, é desenvolver o teu subconsciente. Deve ser isso que eu sinto quando estou a treinar. Acho que é isso. Cada um vai buscar no seu sítio. Pois. Agora, Joelmo, vamos lá. Uma coisa que nós temos, que se confunde muito aqui: nutrição desportiva. O que é cada uma dessas coisas? É a mesma coisa? Será que, vamos supor, quem faz nutrição está preparado para prescrever para quem pratica exercício físico? Será que quem faz nutrição desportiva está preparado para prescrever para um indivíduo de vida sedentária, vamos por assim dizer? Ok. Bom, boa pergunta, Jerry, porque muita gente ainda não consegue perceber esta diferença. Eu ainda estava a comentar no início, antes de iniciarmos a gravação, que aqui em Moçambique, felizmente, já estamos a ter uma luz verde para trazer esta informação aos poucos, porque havia uma informação muito tendenciosa de achar que o nutricionista é a pessoa que sabe tudo sobre nutrição e é a pessoa mais indicada para prescrever qualquer dieta ou qualquer coisa relacionada à alimentação, o que na verdade é diferente. E não só, não quero também de alguma forma rebaixar aquilo que seja o currículo do nutricionista, a pessoa que estuda licenciatura em nutrição. Mas existem áreas ou existem aspectos específicos que são abordados na parte da nutrição desportiva como tal, que um nutricionista, em geral, não tem muita aptidão para fazer, porque ele estuda no seu todo. É um exemplo também muito prático de medicina. A medicina é vasta. Todo estudante de medicina, assim que termina, faz a medicina geral, são 6 anos, mas mesmo assim não tem competência, por exemplo, para operar, porque precisa especializar-se. Não tem competência para ser um ginecologista, precisa especializar-se, assim por diante. E nutrição é basicamente isto. E quem dedica-se à nutrição e depois passa a dedicar-se à nutrição desportiva acaba tendo melhor assimilação, melhor desenvolvimento deste conteúdo, consegue engajar naquilo que seja a vida de um atleta, de um praticante de atividade física, que na verdade acaba sendo um conceito diferente de uma aplicação, por exemplo, numa dieta normal ou numa dieta virada ao contexto de nutrição clínica, que é diferente. Então, é importante, sim, haver esta desagregação de conceitos e é importante também ter profissionais de saúde que atuem, cada um numa área específica, que consiga ter a capacidade de dizer, olha, eu vou virar o meu contexto só para atletas. E mesmo quando vira para o contexto do atleta, já existem sub-áreas da nutrição desportiva. Há quem, por exemplo, só trata de atletas de alto rendimento. Há quem só trata, por exemplo, de atletas de uma determinada modalidade. Isso para outros países que já têm esta condição de criar sub-áreas dentro da nutrição desportiva. Nós, obviamente, ainda estamos numa fase de transição da nutrição geral para a nutrição desportiva e dentro da nutrição desportiva respeitando sempre aquilo que sejam os conceitos de várias modalidades desportivas. É isso.
Interessante. Eu fiz um curso de nutrição e nutrologia, que é nutrição de maneira mais geral, é a base. Fiz o curso de nutrição desportiva e fiz o curso de suplementação desportiva. Eu acredito que ainda falta estudar os fitoterapêuticos, né? Exatamente porque existem todas essas áreas. Mas por que que o pessoal por que acabamos trazendo esta pergunta? Exatamente porque eu, como instrutor de ginásio, personal trainer, eu já recebi pessoas cuja primeira refeição foi uma maçã e a segunda refeição foram bolachas, água e sal. Okay? Mas as pessoas trazem isso de um nutricionista. O nutricionista sabe que a pessoa pratica exercício físico pelo menos 4 vezes por semana. E as pessoas nunca percebem que se tu dizes, não, procura um nutricionista, aí chega o nutricionista esportivo e diz, coma. E fica a parecer que há aqui um contraste. Será que também não está a faltar o lifestyle para os nutricionistas? Ok, eu fiz nutrição, mas eu tenho um lifestyle de desporto, seja ele qual for. Será que isso não melhoraria a sensibilidade? Porque eu acho que não sabem o que é matabichá com uma maçã e almoçar com 2 bolachas. E depois de ir para o ginásio. Porque se a pessoa cai no ginásio, eu como personal trainer, é que derrubei a pessoa. Exato. Sem energia, sem... E depois é a questão de tu perceber já o metabolismo de um praticante de atividade física. Nem vou falar do atleta, de um praticante de atividade física. E muitos nutricionistas generalizam as dietas, que é uma coisa que nós temos que eliminar de uma vez por todas. Não é só dietas. Vou dar um exemplo muito claro, por exemplo, que algo que me incomoda muito é dieta para diabéticos, em que a maior parte dos nutricionistas tem a tendência de replicar a mesma dieta para todos. Que isto já está ultrapassado. Nós temos que estudar o ser humano no seu todo, individualmente, respeitando individualidade biológica, trajetória, atividade física, tudo. E ainda mais, imagina se nós vamos lidar com um atleta diabético, que é pior ainda. Tem aspectos que nós temos que saber, por exemplo, um atleta diabético deve ou não suplementar. Se calhar um nutricionista vai dizer não pode, não deve, porque é diabético. Se calhar não, claro. Aliás, nem vai deixar praticar exercício físico. Isso, mas não. E depois a outra coisa é o consumo do açúcar ou do carboidrato, que ainda é muito tabu para muita gente que atua na área de nutrição. Porque temos que cortar, temos que fazer low carb, porque temos que fazer isto. Não, tu tens que ver qual é o objetivo da pessoa e ver como é que assimila isto ao metabolismo da pessoa. Né? Claro que se nós estamos a falar de uma pessoa obesa, que tem determinadas condições associadas, nós temos que rever, sim, o conceito do carboidrato nesta pessoa. Mas estamos a falar de um indivíduo saudável, que pretende hipertrofiar, ou pretende até emagrecer, mas é saudável e pratica atividade física virada à hipertrofia, é um exemplo. Como é que nós vamos cortar na totalidade um carboidrato? Um macronutriente, se não um dos mais importantes, que esta pessoa precisa, por exemplo, para gerar hipertrofia. Então, são coisas que realmente precisamos inserir e incorporar estes conceitos todos. E sim, eu sou da opinião que deveria existir, ou para quem faz nutrição e não se especializa, no mínimo tem que fazer subcursos, que é para poder ter melhor conhecimento sobre as áreas de atuação da nutrição, as principais: desporto, nutrição pediátrica, se for o caso, para crianças, a nutrição em mulheres grávidas, nesse caso obstétrica, que é outra área também, por aí. Talvez ia fazer aqui uma questão para os dois, já que estão a trabalhar em áreas que acabam se interligando. Primeiro, Jerry, olhando para o contexto na nossa realidade, nós temos profissionais formados e não formados que prescrevem treinos, assim como prescrevem dietas. E nesse contexto, tomam uma pessoa como uma fonte de testes. Pessoas fazem vários testes numa determinada pessoa na espera que ou ganhe peso ou perca o peso.
Dentro desse processo, o que é que nós podemos dizer? Okay? Considerando que a ideia deste podcast é chamar a razão às pessoas, é motivá-las para que possam ter uma nova postura. Eu não estudei nutrição, assim como não me formei em educação física, mas tenho pessoas que me seguem e vivem o meu estilo de vida. Que cuidados devo ter eu, que tenho esta gente toda a seguir-me, quando se trata de prescrever treinos, prescrever dietas, como separar o joio do tijolo. Mas considerando o aspecto muito interessante, tudo aquilo que é feito ao corpo humano, direto ou indiretamente, acaba dando resultado. Você tira carboidratos, põe a pessoa a correr, vai acabar desaparecendo, vai emagrecer. E no final do dia, eu leigo chamo aquilo de resultado. Eu fiz um bom trabalho, a pessoa emagreceu. Mas que danos podemos estar a causar para a saúde daquela pessoa? Então, olhando para estes danos não visíveis a curto prazo, o que é que o Jerry, como profissional de educação física, pode dizer e o que é que a Joelma, ou a doutora Joelma, pode dizer. As duas. Agora é o que é que a Joelma e o que é que a doutora Joelma pode dizer. Pode dizer, considerando estes aspectos que, grosso da nossa realidade, não tem formação, mas estamos a trabalhar. Então, para não lesarmos as pessoas, o que é que nós devemos começar a fazer? Tirando aquele aspecto óbvio, temos que estudar. Ok. Bom, apesar de tirar o aspecto óbvio, vou voltar a ressaltar uma coisa. Incomoda muito ver pessoas que tornam-se nutricionistas da noite para o dia. Fez um curso básico e já coloca uma nota, eu sou nutricionista, faço planos alimentares, etc. Isto realmente não é assim. Nós estamos, felizmente ou infelizmente, estamos num país onde não existem sanções para isso. Mas no Brasil, por exemplo, se tu não tens o credencial, o CRF, se não estou em erro, que é o credencial do nutricionista, que deve estar inscrito numa ordem de nutricionistas e deve ter um certificado de licenciatura, no mínimo, né, de nutrição. Os outros podem até ter os certificados, quer seja de cursos técnicos, que são visivelmente reconhecidos pelo Ministério da Educação, e mesmo assim, quando têm que atuar em áreas, sobretudo clínicas, têm também que ter alguns outros documentos que comprovem o profissionalismo desta pessoa na área. Nós, em Moçambique, pelo menos medicina, sim, temos esta acreditação. Temos a acreditação em medicina, que permite que o médico tenha realmente certificação e exerça a área com comprovação. Isto já é positivo. Nutrição, infelizmente, não estamos num ritmo de controlar e sancionar pessoas que fazem o uso ilegal da profissão. E vou voltar a ressaltar. Isto por quê? Porque isto tem repercussão muito séria. Dieta não é só implementar uma alimentação, mudar hábitos de vida de alguém. Aquilo nós estamos a tratar de um ser humano. Por isso que nós, sempre profissionais, temos que fazer a avaliação no seu todo, temos que fazer implicações viradas tanto para a saúde, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma doença, eu tenho que avaliar no seu todo. Uma mulher que vem à minha consulta, eu tenho que avaliar alguns aspectos, mesmo que sejam ginecológicos. Isto por quê? Porque faz parte do protocolo de avaliação. E só alguém que tem determinadas formações é que é capaz de olhar para isto tudo. Por isso, quando vou colocar um carboidrato, eu tenho que saber no seu todo como vai resultar. Ao nível funcional, cérebro, rim, coração, fígado, tudo, músculo, tudo. O sistema endócrino, tudo que está virado àquilo que realmente compete àquela pessoa. Então, uma coisa que eu sempre volto a ressaltar é a questão do profissionalismo. Temos que ser sérios nesta questão. Exercer uma área que tu realmente tens competência para exercer. Caso não referencia, hoje em dia nós podemos sempre trabalhar com colaboração.
eu posso perfeitamente... Eu sei que o Jerry é na parte de educação física, então sempre, por acaso recebo muitas mensagens de pessoas que, mas eu quero voltar a treinar, estou à procura de uma PT, podes orientar-me, eu sei que tu sabes treinar, eu sei treinar, mas eu não dou treinos. Então eu vou indicar alguém que faz isto, que é a área da pessoa, então é mais neste sentido. Porque depois, senão vamos entrar num ciclo vicioso das pessoas adotarem o que é mais barato ou adotarem o que está na moda, de seguir dietas na moda ou dietas de um plano alimentar, de sei lá quem, mas não sabem exatamente a repercussão que aquilo tem no organismo. Quando o organismo já está em determinadas restrições ou já começa a manifestar algum problema, é quando vão procurar realmente um profissional de saúde. Então, temos que partir do princípio de ter um acompanhamento realmente focado, direcionado, desde o início, com garantias de que nós estamos a fazer uma avaliação do nosso corpo no seu todo. Não é só alimentação, é no seu todo. Mas por aí. Não sei se o Jerry vai querer comentar. Deve comentar. Não, olha, esse comentário que tu fizeste é muito interessante, porque eu digo às pessoas que eu tenho vivência desportiva, assim como um todo. Eu estou no desporto desde sempre e já vivenciei, já fiz parte, já criei muitas coisas, mas apesar de dizer, porque eu fiz um curso de nutrologia, eu fiz curso de nutrição desportiva, suplementação desportiva, eu não sou nutricionista. Trabalho com isso, sim, mas existem casos, e a Joelma é minha testemunha, existem casos específicos que quando me chegam às mãos, eu tenho que ter, e tenho tido a humildade suficiente para perceber que eu não consigo lidar com este caso. E eu encaminho essas pessoas, porque, e às vezes são coisas pequenas, às vezes é uma simples instabilidade psicológica, e eu digo, eu não vou conseguir lidar com esta instabilidade. Eu pego a pessoa e encaminho. E às vezes são pessoas que, pela nossa proximidade, eu sei que eu não consigo mudar os hábitos alimentares daquela pessoa do jeito certo, sei que a mensagem não vai passar direito. Então é muito importante o profissional ter a humildade de conhecer os seus limites, okay? Porque é engraçado, eu já treinei a Joelma, eu fazia a dieta dela, eu fazia o treino dela, e hoje eu mando as pessoas para ela. Por quê? Porque eu sei que eu sou limitado. Então, dentro das minhas limitações e dentro do espaço todo que ela ocupa, dentro daquilo que é a nutrição desportiva, eu tenho que tentar reconhecer os casos que me ultrapassam e pegar nisso e encaminhar para quem pode resolver. É o que estamos a falar aqui, porque é nutricionista desportivo. Se os meus skills são de nutrição para pessoas normais, vamos assim dizer, quando chega um caso específico, um caso especial, eu não sou atleta, mas eu treino 7 vezes por semana. Tu já tens de perceber que esta pessoa diz que não é atleta porque não compete, mas todas as componentes do estilo de vida atlético estão naquela pessoa. Nós temos que saber identificar isso e dizer que esta pessoa aqui eu não consigo, ou isto aqui está acima daquilo que são as minhas capacidades, principalmente para quem não tem vivência na área, porque parecendo que não, a vivência é uma coisa muito importante. O feeling muda quando tu também tens vivência naquilo que tu fazes. Ok, eu sou nutricionista, eu treino, há cenas que eu uso com os outros que eu sei que eu já consigo, aqui não dá certo. Então começo a fazer o que é donar esse desejo de começar a procurar essas formações noutras áreas. E até muito mais fácil para o pessoal que é da academia, no sentido pessoal estudioso, nutricionista, é muito mais fácil eles fazerem esses links e irem perceber com muito mais facilidade essas sub-áreas, vamos assim dizer, não tentar sempre caber em tudo aquilo que implica a área nutricional, porque é uma coisa vasta, é uma coisa... As pessoas não fazem ideia, porque não comam pão, de noite engorda. Não, é tipo geral mesmo. Não como de vez. Eu cortei pão, eu cortei isto, ok? Talvez porque viu alguém que cortou, teve resultados, está saudável, aí pega-se nesse protocolo e lança-se para 10 pessoas, é roleta russa. Aquelas 3 que pegaram, eu vou publicitar e eu sou bom.
uma coisa que as pessoas não sabem é que todos nós profissionais temos mais casos de fracasso do que de sucesso. Óbvio. Todo profissional falha mais vezes do que acerta. É por isso que estudamos, né? Para falhar cada vez menos, mas não é possível acertar mais do que aquilo que nós falhamos, porque não depende só do profissional, depende também daquela pessoa. Então, tem uma história interessante. Eu peguei num casal e mandei o homem, o marido, para a Joelma, e mandei a mulher para uma outra nutricionista. Por quê? Perfis psicológicos de cada uma. A mulher queria alguém que comeu hoje, como foi o almoço, como é que foi o jantar. E eu sei que a Joelma não tem tempo para fazer isso. Aliás, nenhum profissional devia fazer isso. Diariamente é complicado. Mas alguns profissionais, ou porque sobra-lhes mais tempo, por motivos que eles já conhecem, eles conseguem fazer esse trabalho de babysitter, de ir lá, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, mas isso é criar o vício nas pessoas, de achar que esse é o trabalho do profissional. Mas mesmo assim, eu disse, esta senhora aqui, se eu empregar a Joelma, não vai funcionar. Então peguei no homem que é mais autônomo, só que tu vais para ali. Tu vais para ali. E alguém perguntou, mas coach, por que é que tu não fazes? Eu disse, porque aqueles 2 casos ali me ultrapassam. E são 2 casos de pessoas que tiveram sucesso, trabalhando de 2 maneiras diferentes. Porque nenhum profissional há de ser suficiente ou há de bastar para receber todo o tipo de casos que for a chegar-lhe às mãos. É exatamente isso. E temos que ter, às vezes, a humildade, né? de afirmar categoricamente que, olha, eu trabalho desta forma. Está disposto a seguir ou não? E não, por exemplo, ok, alguém está interessado nos nossos serviços e nós vamos assumir que fazemos tudo. Ou que vamos realmente cobrir tudo que as expectativas da pessoa, mas não é nosso método de trabalhar. Então temos que ser claros e dizer, olha, eu trabalho desta forma, então está disposto ou não? Senão, a pessoa é livre também de escolher alguém que esteja a trabalhar de uma maneira diferente, de acordo com a preferência. Mas sim, voltando a ressaltar, é importante esta questão de sabermos incorporar a área que realmente estamos a fazer e referenciar, sempre. Eu tenho uma equipe de profissionais, tanto na parte de educação física, que o Jerry é uma das pessoas que eu realmente sempre também indico, ou trabalho, coopero, quando tenho também algumas dúvidas, vou lá e consulto, mas também de ciclo de profissionais, cardiologista, endocrinologista, gineco-obstetra, psicólogo, que é importante para esta componente toda. O psicólogo acaba tendo um papel-chave, principalmente em pessoas que não têm estabilidade emocional para seguir de forma contínua. Então, é importante nós trabalharmos nisto. Senão, sozinhos também não conseguimos fazer. Então, poderíamos agora fazer uma ressalva e uma crítica bem dura, se possível e se necessário. Existem grupos de WhatsApp, existem muitas publicidades de faz XYZ, vais emagrecer, ou dieta X para a semana X. Pufa, num grupo do WhatsApp onde tem 1000 pessoas e todas têm que seguir aquilo que está ali estipulado. Como tratar estas pessoas? Não vou falar das pessoas que aderem, mas da pessoa que está a condicionar que as pessoas sigam. Que na verdade esta pessoa está a propagar praticamente, não chego a dizer um crime, mas está a propagar uma informação completamente errada naquilo que é o conceito de vida. Por isso que nós, quando falamos de lifestyle é incorporar o nosso estilo de vida a uma determinada coisa e de forma contínua, adequada à pessoa. Então, como é que nós vamos fazer 1000 pessoas ou 50 pessoas, por exemplo, a mesma dieta, com a mesma quantidade, com o mesmo tipo de alimento, se nós não conhecemos o que as necessidades? Tem quantidade, né? Isso. Se nós não conhecemos individualmente as necessidades, imagina se alguém tem, por exemplo, dá uma dieta e alguém tem intolerância a algum alimento, tem alergia, tem um déficit de absorção ou tem um metabolismo muito mais acelerado, o outro tem mais lento. Então, são vários aspectos.
E este tipo, para mim, de programas, porque eu sei que existem, tem pessoas que partilham este tipo de programas, de dietas conjuntas para várias pessoas, etc. Isto é errado. Isto é errado e eu desaconselho na totalidade. Não tem meio termo. As pessoas têm que fazer as coisas de forma apropriada, individualmente. Jerry, a mesma pergunta, mas considerando um plano de treino desenhado para o Cossa serve para o Thomas? Serve para a Joalma? Se sim, em que medida? Não. Interessante é que não sei exatamente como é que é, talvez seja a mesma nutrição. Uma das respostas mais interessantes na área de treinamento é que tudo depende. Good. Ok? Nós às vezes temos a agressividade de dizer que sim ou que não. Mas tudo depende. Agora, é importante o profissional saber fazer a pergunta e ter assim a base de resposta. Depende de quê? Ok? Por exemplo, eu posso dizer que serve. Porque se eu vos separar, tu vais perder a motivação que o Thomas traz-te. Ok. Mas fisiologicamente não vai servir se são dois indivíduos diferentes. Então, se são dois indivíduos diferentes com características, necessidades, aportes calóricos, etc., diferentes, não vai servir. Por isso, as respostas, sim, aquelas que vão direto ao ponto, muitas vezes são as respostas que mais tendências geradas acabam criando. A pessoa precisa perceber por que é que vai fazer uma coisa. Primeiro, o que é que está a fazer. Depois, por que é que vai fazer. Vamos supor, eu tenho como ponto forte os meus braços e tu tens como ponto forte o peitoral e eu o meu fraco e vice-versa. Jura? Não tinha reparado. É um exemplo. Ok. Eu já estava aqui a observar. Então, nós podemos usar o mesmo programa de treino no sentido que no dia do meu ponto forte eu puxo por ti e no dia do teu ponto forte tu puxas por mim. Ok. A taxa de sucesso não vai ser igual para os dois, né? Mas nós vamos ter esse ponto positivo que é que cada um de nós tem o aspecto motivacional no seu pior dia. Então aí eu posso dizer que sim, o programa de treino serve. Mas depois aí está, por que que o teu peito é fraco? Ou por que que o meu peito é fraco? Às vezes é um encurtamento nas costas. Às vezes é porque tu levantas menos pesos, então vai ser interessante só ter o aspecto motivacional quando o teu problema é encurtamento e precisas resolver isso com alongamento. Aí o aspecto motivacional também já não te serve. Já não serve. Então, nunca há respostas diretas, tudo depende, mas precisas saber avaliar como um todo, ok? Para perceber se vale a pena. E na maior parte dos casos, de verdade, acho que 95% dos casos, não vale a pena dois indivíduos usarem o mesmo programa de treino. Há de ser, como eu disse, há de ser essa roleta russa, essa tentativa e erro, que muitos profissionais às vezes acabam expondo os seus alunos, ou por falta de tempo de analisar e prescrever individualmente, ou por falta de conhecimento, ou sei lá, existem vários motivos que podem fazer com que o profissional trate as pessoas como gado. Você vai ver, tens uma manada, todos os bois caminham a mesma distância, vão comer o mesmo capim, e os profissionais começam a fazer isso, começam a lidar com gado. É o mesmo capim para todos os bois, caminham todos a mesma distância, dormem todos no mesmo sítio, bebem todos da mesma água. E com o ser humano não é exatamente assim que funciona. É que até com os bois, o verdadeiro criador já não está a usar esse sistema. Ele até dá nome a cada uma das vacas, a cada um dos bois, porque ele vai dar tratamento diferente. Então ele precisa saber identificar Joana, Maria, Pedro, dá lá os nomes que ele quer, ele sabe, vai procurar saber aquilo que é a necessidade de cada um daqueles animais. E por quê? É que o ser humano, que era suposto ser racional, continua a aceitar tratamento de gado. Isso é um maninho difícil de perceber. Boa. Ok. Agora vou tentar rebuscar uma
pergunta que o Jerry fez. Mas não me pergunta mais sérias perguntas. Não quero perguntar a ti. É interativo. Não, você só apanhou de tabela. Tipo, era mesmo para complementar. Não, mas agora queria entender uma coisa. Como um leigo, o Jerry colocou a questão sobre nutrição, no geral, e nutrição desportiva. Como um leigo, nutrição desportiva, o que é? Bom, Para que é? Quando é que é? Para quem é? ok. A palavra, na verdade, já diz muito. Desporto, né? É nutrição, desporto. É o contexto, todo o aspecto nutricional é abordado cá, todo o contexto nutricional que é abordado na nutrição é abordado na nutrição desportiva, com o diferencial de que nós vamos tentar focar naquilo que seja a aplicabilidade da nutrição no contexto virado ao desporto. Quem seria? Praticantes de atividade física e atletas. Ok, então de alguma forma estamos a dizer quem pratica atividade física pode, direta ou indiretamente, aderir a uma nutricionista desportiva. Isso. E não necessariamente a uma nutricionista. Ok, exato. A não ser que esta nutricionista tenha bases e tenha conhecimento para explorar esta área. Ok. Sim, se tiver tudo bem, porque existem nutricionistas que não têm bagagem profissional para atuar, que quando recebem atletas ficam sem saber o que fazer ou aplicam o mesmo método a um atleta que na verdade não deve ser aplicado de forma generalizada. Ok, nesses aspectos sim, temos que procurar um nutricionista virado para o desporto, porque aí sim vamos ter melhor feedback daquilo que nós queremos fazer no âmbito da atividade física. Sim, porque temos que saber diferenciar as áreas. É mais por aí, exato. Sabes, eu estou a dar, nós estamos aqui a falar nutricionista desportivo. Assim, essas duas classes são a nossa elite da área da alimentação, principalmente aqui em Moçambique. Por que são a nossa elite? Porque nós temos indivíduos sem base nenhuma, para além de ver posts de redes sociais de outros nutricionistas ou ver dietas que os atletas colocam nas redes sociais a prescreverem. Então, o nosso real problema não está aqui na elite, no nutricionista desportivo. Porque, a bem ou a mal, essas pessoas têm uma formação e conseguem não matar uma pessoa. Isso. Conseguem, no mínimo, garantir saúde para uma pessoa. Porque o nutricionista pode pecar pelas quantidades de comida que ele vai dar por não perceber como é que o jogo funciona. Mas ele, quando receber o feedback, ele não é uma pessoa quadrada para ficar preso naquilo, porque ele tem conhecimento e tem várias opções para explorar. Então, ele há de sempre abrir-se e há de sempre ir um pouquinho mais, há de sempre evoluir um pouquinho mais. O problema são estas pessoas que não têm nenhuma formação dentro da área de nutrição, que estão aí a pular as redes sociais, a colocar dietas, a passar dietas, ok? Passa dieta no Instagram, tem grupo do WhatsApp para passar dieta para as pessoas. Como é que eu tenho um grupo de 200 pessoas e eu passo dieta para 200 pessoas? É possível, já tens nutricionista, é possível um nutricionista lidar com 2, 3 grupos de WhatsApp de 200 pessoas em cada grupo e produzir resultados saudáveis? Vamos esquecer a estética, porque como o Impacto bem diz, eu mando-te comer couve, mando-te correr daqui até machixe, você vai emagrecer. Isso está mais do que certo. É aquela boa premissa de gasto calórico. Exatamente. Tudo Emagrece. resume-se a isso. Emagrecer, sim. vai emagrecer. Tudo resume-se a gasto Só não calórico, se sabe sim. como. Agora, será que este gasto que eu estou a gerar está a dar-me saúde? Eis a questão. Então, é possível eu gerir 2 grupos de 200 pessoas no WhatsApp Não. e eu conseguir entregar um resultado saudável a 5% dessas pessoas, de maneira consciente, porque se for roleta russa talvez eu entregue mais, mas é possível eu ter consciência no meio de interação com 200 pessoas no grupo.
eu ter 5% de acerto? Negativo. Na verdade, não funciona. E depois choca mais por saber que nem são nutricionistas. A maior parte das pessoas que fazem isso, que propagam isso, nem são pessoas com qualificação para fazer isso. Porque as pessoas com qualificação também teriam o bom senso de dizer, não, eu estou a roubar o dinheiro, estou a enganar as pessoas. Porque tem coisas que nós temos que ser capazes de avaliar e saber porque é que estamos a fazer. Porque... E as pessoas, quando querem, principalmente as mulheres, quando querem resultados imediatos, às vezes caem nessas ciladas de seguir isso, mas depois não vem sustentabilidade. É quando depois se tocam e percebem que não, tenho que ter alguém que vai olhar para mim, que vai avaliar-me. Porque se calhar, como é possível passarmos um plano, por exemplo, sem nem fazer uma avaliação física? Mesmo que não seja de forma direta fisicamente, já existem meios de fazer avaliação virtual. Não é feita individual. Como é possível nós fazermos uma prescrição de dieta sem isso? No mínimo. Então, são coisas que, para minha cabeça, são coisas que estão a ser perpetuadas de forma errada. Errado. Completamente errado. E... gostava muito que nós tivéssemos sempre a abertura aqui em Moçambique de falar desses aspectos e chamar a atenção. Quem tem a possibilidade de interagir com alguém que faz isso, ter o bom senso de chamar a atenção, porque são vidas humanas, são pessoas que cada um tem uma particularidade. Se calhar podem existir condições escondidas de saúde que podem aparecer mais tarde. São muitas coisas, na verdade. Então, concordo plenamente com o Jerry, que o problema às vezes não é o nutricionista ou o nutricionista desportivo, mas são as pessoas que propagam este tipo de atividade que nem têm, por vezes, a credibilidade ou certificação profissional para atuar nisso. Então, é um problema, com certeza. Vamos lá, aqui sim um pouco mais, mas agora não é controvérsia. Vamos para frente, Joelma, dentro da área da nutrição, vamos lá, postura a seguir ao prescrever para hipertensos. É assim, primeiro temos que saber, estás a falar de um hipertenso que pratica atividade física. Estou a falar de nutrição desportiva, desculpa. Ok, na nutrição desportiva, ok. Na nutrição desportiva, primeiro temos que saber, antes de qualquer coisa, ter o rastreio. Mesmo que alguém nos venha a um consultório, por exemplo, diga que é hipertenso, temos que passar pelo processo de rastreio novamente para saber qual é o nível, qual é o grau de hipertensão que esta pessoa tem, porque existem graus, né? E há pessoas que dizem que são hipertensas, uns seguem alguma medicação, outros não, mas vem ao consultório e depois nos deparamos que a pessoa é normotensa, que é a tensão normal. Não tem hipertensão, se calhar passou por uma fase. Um gajo nervoso. Passou por uma fase de qualquer perturbação que elevou a tensão, mas não é hipertensa. Teve um pico transitório de hipertensão. Então, estas pessoas devem ser avaliadas novamente. Se consegue se concluir que realmente não é hipertensa, ok, vamos seguir como uma pessoa normal, mas com alerta daqueles de sinais de hipertensão, sempre. E depois, se nós concluímos que a pessoa é de fato hipertensa, vamos ter que avaliar se tem padrão para seguir com uma medicação de controle, porque existem já protocolos, não vou já mencionar, mas existem protocolos já padronizados para o tratamento de hipertensão. E com base nisso, vamos ver se a medicação é adequada a esta pessoa ou não. Agora, descartando esta parte do diagnóstico de hipertensão, tendo estas duas possibilidades... Tu estás a chamar para que a médica é nutricionista. Eu gosto de falar com a nutricionista, ok? Isso. Sim, estás a falar com o nutricionista, mas o nutricionista, quando recebe um hipertenso, tem que ter em conta isto. Não, por que eu digo isso? Porque se a medicação é adequada ou não, acho que é suposto ser um médico a saber disso, né? É suposto, mas há uns que podem vir, por exemplo, com uma medicação, mas o nutricionista desportivo tem que saber, pelo menos no mínimo, quais são as medicações usadas e perceber realmente se de fato aquilo bate com o estado, pelo menos da pessoa. Claro que não vai fazer uma avaliação como um clínico,
Não, né? Mas tem que ter pelo menos a capacidade de identificar, porque eu não posso receber num consultório um hipertenso e não saber patavina do que está lá escrito na receita. Isso não vamos saber com profundidade, mas temos que saber exatamente o que é que está a seguir como medicação. É mais nesse sentido. Depois, agora a questão da dieta, que é uma coisa. Sempre quando formos a definir uma dieta para um hipertenso, antigamente existia muito tabu em relação ao sódio, por exemplo, que é a questão de que hipertenso não pode consumir sal. Tem que cortar tudo que tenha sal. Tudo que tenha sal. E até açúcar também. Havia tendência... Tínhamos esta informação tendenciosa. Ainda existe. Eu acho que ainda existe, sim, porque já tive a oportunidade de debater com alguns profissionais de saúde que atuam só na parte clínica. E a minha concepção é diferente, porque eu já consigo olhar no seu todo, não só a parte clínica, mas a parte nutricional, e saber que, de facto, não temos que tirar necessariamente todo o sódio da dieta. A pessoa precisa de sódio, mesmo sendo hipertensa. Vamos só controlar os níveis. Temos que saber qual é o limite de sódio de ingestão e saber a composição dos alimentos em relação ao sódio. Tem alimentos que por si só já têm sódio, tem outros que não. Então, nesses casos, podemos conjugar com a adição extra do sal, mesmo sendo hipertenso, mas de uma forma controlada. Depois, a outra questão é a questão do açúcar, que uns até advertem a cortar toda a fonte de açúcar, mas, na verdade, também temos que calcular os macros desta pessoa, principalmente se é um hipertenso que pratica atividade física, a pessoa vai perder diariamente. Temos que ver o gasto calórico. Se a pessoa perde energia, tem que repor energia de alguma maneira. E não vamos só fazer reposição com proteína e gordura. Óbvio que não. Precisa de fontes extras de carboidrato. Então, neste balanço, temos que sempre ter em conta também, depois mesmo outro aspecto é gordura. Tem que cortar tudo que é gordura. Mas está bem, temos que saber diferenciar qual é a gordura boa e a má. E mesmo a boa também temos que quantificar. Se realmente tem que cortar óleo, não significa que vai cortar o azeite. É um exemplo. E depois tem que saber qual é a quantidade mais ou menos aceitável para esta pessoa. E assim por diante, conjugarmos os 3 macronutrientes. Se é uma pessoa hiperativa ou é um atleta, é pior ainda. Nós temos que sempre estar de alerta se nós conseguimos fazer a reposição adequada das necessidades calóricas. Então, é um complexo, na verdade. O hipertenso não é só corta isto, corta aquilo. Tem isto tudo. E depois tem a parte da suplementação, que podem, sim, geralmente hipertenso, diabético, podem suplementar desde que seja devidamente orientado de acordo com as necessidades. Não vamos só suplementar de forma aleatória. Vamos avaliar se realmente precisa ou não. Algumas coisas que temos que sempre precaver são os pré-workouts, essas coisas, porque por vezes a composição não permite, principalmente se forem cardiopatas, etc., ou se tiver algum distúrbio renal, coisas do género. Nós temos que sempre ter em conta isso. Mas alguns suplementos que sim não têm dano direto ou não têm contraindicação, quando nós conseguimos avaliar e vemos que realmente não tem impacto nenhum negativo em colocar, nós podemos colocar. Então é mais nesse sentido. Nutrição desportiva para diabéticos. Bom, nutrição desportiva. Primeiro temos que saber diferenciar que nós temos diabéticos de dois grupos. Temos o tipo 1 e temos o tipo 2. Geralmente os diabéticos do tipo 1 são pessoas que são insulino-dependentes. Ou seja, são pessoas que já têm uma deficiência de insulina. Esta diabetes pode se desenvolver logo na infância, em maior parte dos casos. Então, as pessoas já têm, por qualquer razão, o pâncreas acaba não produzindo o suficiente a insulina. Então, precisa de reposição de insulina. É quando se faz a administração extra da insulina de forma externa. Por isso o termo de insulino dependentes, porque dependem da insulina para o metabolismo do açúcar. Depois o outro grupo são os tipo 2, que geralmente manifesta-se numa fase adulta. São os diabéticos que são insulino resistentes. São as pessoas que têm resistência à insulina. Por qualquer condição, geralmente está associado às vezes à obesidade, à hipertensão ou a algumas doenças crónicas não transmissíveis que
que conjugam com alguns fatores, como, por exemplo, alcoolismo, tabagismo, etc., que levam a esta resistência à insulina. Então, se nós conseguimos perceber, de facto, como é que esta pessoa enquadra-se nesses dois grupos e conseguimos perceber se a taxa de produção ou de reposição de insulina está balanceada ao metabolismo do carboidrato, neste sentido, nós podemos sim montar uma dieta composta por carboidrato, proteína e gordura, de forma equilibrada, tendo em conta, por exemplo, os ganhos e as perdas diárias. Se for um atleta ou se for um praticante de atividade física, temos que conjugar também com as perdas extras, mas atenção que os insulinodependentes temos que ter sempre em conta o feedback pós-treino, por exemplo. São pessoas que podem fazer uma hipoglicemia muito rápida no pós-treino, então temos que sempre ter, que é uma coisa que às vezes tem que ter, às vezes uma banana, uma tâmara, logo no treino, porque mesmo no intratreino podem ter quedas muito rápidas da glicemia, que neste sentido conseguimos controlar. Já o tipo 2 não tem muito este risco, porque a maior parte até não faz insulina, faz só medicação oral, então tem um metabolismo mais ou menos controlado do carboidrato do que o tipo 1, é mais ou menos isso. Sem querer deixar perder o fio do pensamento e sem querer sair muito da pergunta do Jerry, tem uma coisa muito curiosa que vejo muito nos ginásios. Temos uma suposta queda de insulina, depois nos dá um doce. O que é que isso significa? Já vi muito disso. Você faz de propósito para te dar um doce. Espera, uma queda de insulina ou uma queda do açúcar? Do açúcar, desculpe. Do açúcar. Ok, se tens uma queda de açúcar, sim, tens o doce vai gerar o aumento da glicemia, logo de forma imediata, e, consequentemente, o aumento da glicemia, quer dizer, a glicemia é a concentração de açúcar no sangue, vai gerar um aumento da insulina. Existe a produzir, caso seja uma pessoa normal, o pâncreas começa a produzir a insulina e vai ser liberada a corrente sanguínea para poder metabolizar o açúcar. Então, neste sentido, já consegue ter a melhor distribuição também do açúcar ao nível do cérebro ou de outras partes do corpo, e a pessoa consegue se revitalizar de forma mais rápida. Então podemos continuar a chupar o doce no treino? Depende. Depende. Na verdade, há pessoas que... Na verdade, é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Existem atletas que estão em pré-contest e passam muito por isto. Por quedas muito rápidas. Às vezes são hipotensões transitórias ou também passam por umas fases de hipoglicemia em níveis mais ou menos aceitáveis. E pelo facto de estarem a seguir uma determinada dieta com restrição por alguma razão, competitiva ou não podem estar a fazer a ingestão de doces de forma constante, certo? Ou então outra alternativa é fazer um mix de um carboidrato de absorção rápida para repor naquele momento, pelo menos só para elevar um pouquinho a glicemia, e depois repor com carboidrato de absorção lenta, que é para evitar também que haja uma subida muito rápida de açúcar e depois aquilo seja um fator que depois atrapalhe o processo metabólico que a pessoa deseja. É mais nesse sentido. Yeah. Thank you. Yeah, por favor. Continua a vir embalado. Vamos agora para as mulheres grávidas. Nós temos muito aquele papo, eu tenho que comer por 2. E o que acontece é que nós temos de uma mulher grávida, desculpa a expressão, passamos por uma baleia e depois vem uma mulher depressiva pós-parto, depois vem um monte de coisas. Como é que tem mesmo que comer por 2? Se tem que comer por 2, como é que cada uma dessas pessoas tem que se alimentar? É tipo, eu gosto de doces, então quando eu invento que temos que comer por 2, eu começo a ingerir doces em excesso. Porque eu gosto de doces, né? Então, como é que isso funciona? Quem come o quê? É possível não é exatamente direcionar, né? Porque tudo que a mãe ingere, mas como é que se faz uma gestão de um plano alimentar para uma mulher grávida? Ok. Assim, de fato, muitas mulheres têm esta tendência de passar esta informação de que a gravidez é desculpa para nós comermos por 2, né? Por vezes,
surge isto por quê? Porque muitas mulheres acabam tendo uma desregulação do apetite também durante a gravidez, que esta é uma condição em particular, que quando o apetite está desregulado, nós procuramos regular o apetite, com reeducação também alimentar, claro. Outra coisa é o fator emocional, que a mulher, por várias razões, por conta da alteração hormonal, acaba tendo ansiedade, depressão, várias outras condições em volta, e isto leva à condição de ingestão excessiva de determinados alimentos. Mas nada disto justifica o fato de estar a comer por dois. A mulher vai comer por ela só, e ela, por si só, vai ser capaz de fornecer nutrientes ao seu feto, ao bebê, neste caso. Então, geralmente, quando se faz o acompanhamento nutricional em mulheres grávidas, nós temos que, desde o início da gestação, o prudente é que uma mulher grávida inicie o acompanhamento nutricional com o mesmo profissional desde o início da gestação até o final. É o indicado. Não que troque de nutricionistas de forma constante, porque também acaba não se tendo aquele que seja o padrão evolutivo da gestação. E outra coisa que tem que se estar sempre tem que estar sempre acautelado é a questão de feedback gineco-obstetra. Nós temos que ter sempre a complementariedade de ter a informação de tudo o que está a passar na evolução da gravidez, que é para perceber se é uma gravidez de risco ou não, e se a mulher, por exemplo, já está a desenvolver uma diabetes gestacional ou não, que são coisas que devem vir acompanhadas da avaliação clínica. Depois, ao elaborarmos o plano desde o início da gravidez, temos que repartir em 3 trimestres. O primeiro trimestre, no primeiro trimestre, geralmente, o ganho de peso não tende a ser muito grande, e depois o apetite também não tende a ser muito grande, mas os riscos de perda são maiores do bebê. Por isso temos que garantir que alguma suplementação, por exemplo, usa-se muito suplementação com ácido fólico, que muitas mulheres podem começar antes da gestação, quando são mulheres que já têm plano de engravidar, podem começar, por exemplo, a suplementar 6 meses antes ou 3 meses antes, depende do tipo de necessidade. E depois, durante o primeiro trimestre, faz-se essa suplementação de ácido fólico e também o balanço de outros alimentos. Mas claro que tem que sempre calcular as necessidades. Por isso que é importante fazer a avaliação da mulher grávida, do seu todo, que é para sabermos realmente se esta mulher grávida tem que ingerir, por exemplo, 2.500 calorias, em torno disso, e depois fazer a distribuição. Se o apetite está exagerado ou não, nesse caso vamos ter que tentar controlar, de modo que a proporção seja mais ou menos aproximada daquilo que seja o limite. E depois, no segundo trimestre, nós conseguimos também acompanhar a evolução, a tendência é que o bebê cresça, e depois o apetite às vezes também tende a ser maior. No terceiro trimestre é um dos problemas, que a tendência de ganho de peso tende a ser muito mais, por conta às vezes de retenção também de líquidos e do crescimento do bebê. Então nesta fase é que tem que sempre somar a alguns extras. Já há quem faz o cálculo das necessidades com 20% ou 30% a mais de calorias, dependendo da estabilidade da mulher, mas sempre avaliando também semanalmente o ganho de peso. E tem que estar condicionado à atividade física, que é uma coisa que muitas mulheres acham que não, que a mulher grávida não treina. Treina, tem que treinar. Isso tem que ter. Tem que treinar. Então é mais ou menos neste sentido. Há mais algum, digamos, grupo especial que eu tenha esquecido aqui de mencionar antes de irmos para outro ponto também bem... Os obesos. Os obesos, ok. Vamos chamar de grupo especial. É um grupo especial, sim, porque obesidade é mesmo uma coisa séria, sim. De preferência infantil, por favor. Esses sim são especiais porque esses são dependentes dos pais. Às vezes o que estraga mesmo são os nossos hábitos alimentares como pais, que acabam afetando os nossos filhos. Com certeza, com certeza. Na verdade, o lar ou a casa em que nós habitamos desde crianças define muito o nosso estilo de vida alimentar. Óbvio, nós todos, eu acho que vou dar um exemplo meu, se calhar os vossos exemplos também. Eu, por exemplo, fui criada numa casa em que tinha que consumir arroz quase todos os dias, tinha que consumir
chá com pão de manhã, que são coisas assim habituais, que na verdade depois, quando começamos a ter esta questão de padronizar ou passar a trazer informações mais educativas de saúde no âmbito de nutrição, passamos a olhar naquilo que seja equilíbrio e necessidades. E uma coisa que acontece muito quando estamos diante de obesidade infantil é olhar para dois aspectos em particular. O primeiro é o que gerou a obesidade e quando gerou. Por quê? Porque a criança geralmente tem que ser acompanhada por um pediatra todo o período de crescimento da criança. Não necessariamente todo mês, mas os pais ou o cuidador da criança tem que ter este hábito de, pelo menos, mesmo que a criança não esteja doente, ter o hábito de levar regularmente ao pediatra, que é para fazer algumas avaliações, peso, etc. E avaliações gerais que uma criança precisa ao longo do seu crescimento. E isto pode ser canalizado aí. O pediatra tem que ser capaz de perceber, por exemplo, aos 3 ou aos 4 anos, qual é a tendência da criança e depois também referenciar ou indicar a um nutricionista, porque o nutricionista também pode fazer este backup da informação e conjugar. Se é uma criança que tem mais tendência de comer doces e quando chega a hora do almoço não come nada, servimos as saladas e ela não come, ou então servimos a batata frita e ela come e o resto das coisas não come. Então, como é que este ambiente está a ser moldado em casa? Como é que é a alimentação dos pais? Como é que é a alimentação dos irmãos, caso tenha, ou dos avós, caso tenha, dentro da casa? Que é para tentar moldar em como a criança se identifica. Porque uma coisa é certa, se uma mãe come cenoura, a cozida ou crua, desde o início do crescimento da criança e faz com que a criança habitue a comer desta forma, a cenoura é um exemplo. A criança vai habituar e vai gostar. Eu, por acaso, tenho experiência que tenho algumas pessoas que estão nesse processo, que têm filhos pequenos e estão a incorporar, estão a ter resultados de incorporar saladas de legumes e vegetais em crianças pequenas e as crianças já criarem este hábito de gostar. Mas isso passaria por nós pais mudarmos, porque nós somos os heróis dos nossos filhos, somos o espelho. É esta versão, o meu filho está aqui, é esta versão que ele quer. E ele está fit. Esta é a versão que ele persegue, né? Que é a versão que ele conhece. Então, basicamente passaria por sermos nós a trazermos essa mudança e sermos o exemplo para os nossos filhos. Exatamente. Porque se nós não conseguimos trazer esta imagem ou a criança não consegue se espelhar no hábito, ela vai criar um espelho dela mesma, porque não tem nenhuma identidade. Não tem identidade. E esse espelho pode ser encontrado onde? Na escola, se calhar, ou na rua, no vizinho, qualquer sítio onde a criança encontra o refúgio, porque não está a ser direcionada. Então, os pais, os educadores têm que criar esta base desde cedo, porque depois facilmente pode-se canalizar onde é que está o problema. Porque há crianças, por exemplo, que começam a desenvolver hipotireoidismo. Isto pode levar à obesidade. Então, quando é canalizado logo cedo, porque podemos perceber, os hábitos da criança dentro de casa estão bem, dentro da escola também, a criança está minimamente encaminhada, mas está a desenvolver uma obesidade, o que é que pode estar por trás? Então, aí consegue-se facilmente identificar e tratar de forma mais precoce. Agora, se os pais não conseguem ser capazes de ver isto, de trazer esta imagem à criança e trazer estes princípios à criança desde cedo, a criança também não se vai sentir desconfortável e vai viver a vida normal. Só que pronto, depois vem aquela manifestação da obesidade aos poucos e depois vem a questão da discriminação que tem impacto negativo na criança. Muitas crianças que têm obesidade sofrem por dentro demais. Isso é uma coisa que abala muito. Podem não manifestar, podem estar a sorrir, mas sempre que cruza com alguém, mas ele é gordinho, mas ele é gordo. Aquilo abate a criança e depois, por vezes, outras vão se refugiar onde? Na comida, novamente. Porque já é o único sítio que ela se sente feliz. E às vezes é meu apelido.
O E gordinho. Vocês estão a dizer para eu parar de comer. Então, Tem todo gordinho, então, o Tem que gordinho. justificar. Então, mas eu sou gordinho, então fica assim, o gordinho, e a pessoa, pronto. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, e uma coisa que eu sempre tenho ressaltado é que tem que ser trabalhada de forma conjunta. Geralmente tem a parte nutricional, que é um pediatra, e muitas vezes o psicólogo também pode atuar nesta área. Então criamos essas 3 bases, e a quarta base seria do educador físico, que também pode estar a trabalhar também nesta criança, de forma a modular hábitos saudáveis, e depois, enquanto o nutricionista, consegue atuar nas mudanças dos hábitos alimentares. Depois, os hábitos alimentares devem ser partidos de casa, na escola e todo o ambiente que a criança circula, que é um processo. Mas essa parte do educador, quase 3 filhos? Sim. Quantos? 2. 2 meninas. Fornecedor. É assim mesmo. Estamos iguais. Conheço a área. Não, uma coisa engraçada é assim, é um problema que ficou mais claro agora com a situação do Covid. Mas, na verdade, esse problema já existia há muito tempo. Tu tocaste aqui no aspecto educador físico. E às vezes eu acho que mandar, não é só deixar, mandar a criança brincar pode ser um aspecto muito mais interessante do que um educador físico. Eu sou educador físico, sou 100% a favor do exercício físico para crianças, principalmente ou incluindo exercício físico com pesos. Mas este não é aqui o tema, porque falar disso depois envolve custos, movimentação, claro. E hoje o pai vive fora da cidade, depois temos os casais que vivem separados, existe uma logística grande, então não vou por aí, mas repare que se eu vou treinar uma criança, temos tempo contado, tem um programa de treinamento, então faz 3 séries, por exemplo, mas quando a criança vai brincar, a criança faz 50 séries até se cansar. Isso. E o prazer, ele vai repetir o mesmo processo. Se é um escorrega, vai escorrega, depois vai escorrega. E vai fazer aquilo 50 vezes no feeling, porque nós ignoramos muito o feeling. Com esta coisa de estudos científicos, parece que o feeling ficou para segundo, terceiro plano. Mas o simples ato de mandar, vamos dizer, não é deixar a criança brincar, é obrigar a criança a ir brincar, que é uma coisa que nós pais não estamos a fazer. O que eu estou a dizer é que com essa situação do Covid, muitas crianças estão a voltar para a escola obesas. Pois. Gordos, porque os pais ficaram sem saber como gerir os seus filhos e mantiveram os miúdos trancados em casa, grade ao celular ou à PlayStation. Ou a ver filmes e a comer. Eu lembro de dizer ao meu filho para ir brincar. Ele está aqui, ele brincou todo o período da pandemia. Eu dizia, mãe, se ele tiver que voltar, despir na porta, lhe desinfetares todo, depois de ele entrar em casa, que seja. Mas manda o miúdo brincar. E muitos pais fizeram o quê? As crianças já não tinham um hábito saudável. Toda criança gosta de refresco. Depois começou a cena do corona, tranca o miúdo em casa, compra tudo e traz para dentro de casa. Compra refresco, ambiente bem bom. Sim, são os games. Depois todo mundo virou chefe de cozinha. Todas aquelas comidas gordurosas que nós tomamos por comidas chiques. Tudo isso levou-se e colocou-se à disposição da criança. Pois. E o que vemos agora no regresso à escola, porque, por exemplo, eu vi, tem que comprar um uniforme novo para o meu filho. O meu vai usar o mesmo uniforme porque ainda serve. Porque muitos pais acabaram tendo que comprar um uniforme novo, simplesmente porque não deixaram a criança ir brincar. E meio que amplificaram ou deram asas àquela alimentação defeituosa que a criança já tinha. Então, essa cena, eu lembro uma vez, nós tivemos um episódio dele começar a fazer confusão porque ele queria levar dinheiro para a escola. Por quê? Porque na hora do intervalo os colegas vão para a cantina e compram as coisas. Eu sentei, já viste como é que o pai faz? Leva a marmita, faz assim. Então, e hoje nós já não temos esse problema. Meu filho leva a marmita para a escola. Ótimo. Hábito dos pais, né? Isso. Então, muitas das vezes o problema, por isso é que eu digo, criança obesa
um grupo especial. Adulto obeso é safado. Yeah. Adulto, vai para as redes sociais agora, has de ver que o obeso nas festas é o que vai com bolo, é o que vai com pudim. É sempre assim, são os que levam bolo, levam pudim. Adulto obeso é safado, é preguiçoso. Agora, criança não. Provavelmente essa criança amanhã vai se tornar esse adulto safado, né? Mas enquanto criança, é sim um grupo especial. Sem dúvida, sem dúvida. E as crianças captam logo desde cedo os hábitos. Se nós modulamos os hábitos, as crianças captam e se espelham naquilo. E principalmente aquela sinalização do prazer do açúcar e dessas coisas todas, aquele bem-estar todo que lhes dá. É uma sensação viciante. Isso, é viciante, na verdade. E se nós conseguimos fechar algumas portas e abrir as outras, elas vêm. Por exemplo, a questão da atividade física, sim, é fato, temos que colocar sempre as crianças hiperativas, mas outra coisa que também muitos pais às vezes pecam é identificar a atividade que a criança gosta. Por exemplo, nem todo rapaz gosta de futebol. Pode gostar de nem todo rapaz. Ele pode gostar de yoga, por exemplo. Então, faz yoga. Ou pode gostar de karate ou de qualquer outra coisa. Faz. Então, é importante também identificar, ter esse senso de identificar o que a criança gosta, que é para estar confortável e sair de casa para fazer aquela atividade com gosto. Não por obrigação, às vezes. Porque às vezes faz por obrigação e pronto, cresce e depois vira uma criança rebelde. Esse joga futebol, nem pede para lhe passar em bola. Olha o guarda-redes. Pois, então é mesmo por aí. É importante termos esta imagem. Agora, um tema. E eu quero, essa armadilha agora vou colocar para ti. Porque eu quero a visão de alguém que não tem um estilo de vida assim, mas não é exatamente da área da nutrição, porque é uma parte que tem vários pontos de vista e nós todos aqui vamos fazer isso. Normalmente as pessoas acham assim, ok, 2.000 calorias, 5 refeições, ok, eu vou fazer 5 refeições de 500 calorias. É simples de fazer assim, 5. Agora, a questão é tão linear assim, existindo vários aspectos a serem observados. É tão linear assim, tipo 5 refeições de 500 calorias e segue o jogo. Não é linear. Até porque cada refeição tem que se ver qual é o nível de atividade física, de acordo com os horários, etc. Apesar de nós termos a calculadora, né, que nós fazemos com base naquilo que seja as necessidades e depois distribuição calórica ao longo do dia. Por exemplo, se é uma pessoa que perde mais caloria durante a tarde e tem mais hiperatividade durante a noite, nós temos que fazer mais reposição por este período. E de manhã, se calhar, vamos contrabalancear, de acordo com o número, sejam 2 ou 3 refeições. Algumas podem ser de 300 ou de 400, e se calhar as maiores, de maior número, sejam as noturnas. Depende disso. Por isso que avaliar o ritmo de atividade física, também a individualidade, tem que ser importante, para não definirmos coisas totalmente estipuladas. Sistemáticas, exato. Então, mais nesse sentido. Qual é a opinião do senhor? No lugar de uma opinião, talvez faria um comentário. E talvez careça também de uma resposta, o comentário. Saio cedo de casa, o meu amigo, não eu. Saio cedo de casa, mal tenho tempo de tomar uma refeição logo de manhã. Só consigo, quando dá, no meio do dia. Digo, ok, este é o meu único momento possível para alimentar-me. Então, eu mando para dentro tudo o que eu consigo. E só volto a ter uma refeição quando chego a casa, no final do dia, 21, 22 horas. Ok, não comi bem durante o dia, esta é a minha outra oportunidade para comer, mando tudo para lá para dentro. Nutricionalmente isso faz sentido? Não. Sabendo que bati os meus 2.000, as minhas 2.000 calorias. O meu comentário, o comentário que eu ia fazer passa mais ou menos por isso.
Por exemplo, eu não tenho tempo para comer de manhã, não tenho tempo e nem consigo. Resultado, minha primeira refeição é líquida. É isso que eu ia comentar. Podia não É comer, isso. também Que podia não comer pode e esperar ao meio-dia para ter esse aporte enorme, o que não estaria errado, dependendo de várias coisas. Só que aí, depois estávamos no final do dia, porque é uma refeição, eu não vou fazer 60%, 70% da minha necessidade calórica, talvez, tipo, no melhor dos apetites, talvez eu faça 30%. Pois. Mas se eu começo a minha refeição 30% a meio do dia, você vê que eu tenho mais 60% para o resto do dia. Provavelmente, depois disso, eu consigo encaixar mais 30% ou 40%. Ficam a faltar os 30% a 40%. Será que seria saudável eu fazer 30% da minha necessidade nutricional diária perto da hora de ir dormir? Não porque o carboidrato à noite engorda, não por isso, mas vai influenciar diretamente na minha qualidade de sono. Ok? Então, às vezes, nós temos que olhar para isso. Essa análise de funcionalidade do ser humano, eu dizia, a minha primeira refeição é líquida, a minha última refeição também é líquida. Porque se eu janto às 21, a hora que eu chego em casa, 21, 21h30, até às 23, a hora que eu vou dormir, eu não tenho meu processo digestivo concluído. E para mim influencia muito negativamente na minha qualidade de sono, porque às 4 horas, 4h30 eu tenho que estar acordado. Então, são 5 horas de sono que eu tenho e eu só consigo realmente estar em repouso 1h30 depois da hora que eu vou dormir, porque o meu processo digestivo ainda está a acontecer. Então, por isso é que eu puxei essa pergunta, porque todo mundo que acha que nutrição é sobre bater macros. Não necessariamente. É como se bate os macros. Talvez eu ia acrescentar aí... Nutriting time, algo do gênero, que tu tens que perceber a hora ideal. É assim, se o teu nutricionista passa a ti uma refeição numa hora, então, hoje estou busy, ou a partir de agora vou tirar essa refeição daqui e vou colocar ali. Não é a mesma dieta. Por quê? Porque foi encaixado de um jeito para funcionar dentro daquilo que é a tua rotina. Talvez, por exemplo, as pessoas não sabem, a tua refeição pré-treino é feita 3, 4 horas antes do treino. Aí eu coloco o teu grosso de carboidratos a essa hora. Porque eu estou a ver o treino 4 horas depois. Aí você faz o quê? Você tira essa refeição dessa hora, desloca para uma outra hora e pega a refeição só de proteínas e coloca ali. Resultado, o teu rendimento no treino vai baixar. Exatamente. Isso vai influenciar naquilo que é o boneco final que nós estamos a tentar construir. Principalmente depois a questão das pessoas que treinam às 5 horas e que não Que conseguem já estão com balancear sopa. a energia. E depois vai ao treino e está esgotado, cansaço e sem energia nenhuma. Uma coisa interessante é que a pessoa treina às 5, okay? Janta com sopa e quer fazer uma refeição que acha que é pré-treino quando acorda. Pois. Resultado, aquela energia da refeição antes do treino só fica disponível talvez 10 minutos depois de ele acabar o treino. Porque ele não está com o estômago vazio, de facto, porque alimentou-se, mas aquele alimento não está disponível ainda para gerar a energia que ele precisa para o treino. Pois. Então, talvez aquela refeição ele podia colocar à noite, depois de acordar de manhã, aquela sopa dele da noite, colocar de manhã, que é só para garantir que ele não vá treinar com fome. Porque às vezes, eu estava com fome, mas fiz um super treinar. O teu estômago está vazio, mas o teu músculo estava cheio. Então, a hora da nutrição acaba sendo... E também tem que se perceber o ciclo de reposição de glicogênio, né? Que, na verdade, tanto o PT quanto o nutricionista têm que saber isso. Que é para, por exemplo, perceber quando a pessoa está sem energia, o que é que antecedeu isso? Como é que estava regulado o teu dia ontem, a tua alimentação ontem? Porque é reflexo do dia anterior, não é reflexo do pré-workout ou da refeição de 1 hora antes, não. A energia, o estoque é feito no dia anterior. Então, como se diz, o pré-treino o pré-treino de amanhã é o pós-treino de hoje. Isso. Ou seja, aquilo que tu vais comer ao acabar o treino já funciona também como uma preparação para aquilo que tu vais fazer no treino do dia seguinte. Exatamente. Isto até é complementando também com a questão do metabolismo da creatina, que muita gente às vezes pensa que, pronto, há quem usa até creatina como pré-treino, não é isso, é errado.
a creatina leva mais ou menos 24 horas para ser metabolizada. Então, por isso que se conseguimos usar no pós-treino imediato, ela consegue passar por aquele ciclo todo de metabolismo até a reposição toda do glicogênio muscular, da creatina muscular ao nível do glicogênio, e conseguirmos te garantir energia no próximo treino, numa hipótese de que se leve 24 horas para poder ter. Eu me enganei a vida inteira. Eu vou explicar. Eu uso creatina para pré-treino, mas não como pré-treino. E vou explicar porque é que eu uso creatina pré-treino. Porque de certeza que eu não vou me esquecer de tomar essa hora. Sim, encaixe. Talvez ele usa no pré-treino, garantindo que está a guardar também para o próximo treino do dia seguinte. Por exemplo, eu tenho um problema sério com isso, que é lembrar-me de usar suplementos. Então, o que é que eu faço? Eu sei que a creatina é de uso crônico. Então, não é a creatina que eu tomei hoje que vai influenciar no treino de hoje. Mas é essa, vamos dizer, ramificação, essa ligação do aminoácido que eu crio, que é tomar todos os dias. Então, ok, a que horas é que eu posso tomar para eu não me esquecer? Exato. Como o meu pré-treino. Tem 3 horas que para mim são ideais. Ao acordar, quase que nunca me esqueço de tomar os meus suplementos e vitaminas antes do treino e antes de dormir. Então, eu tento sempre, principalmente antes do treino e antes de dormir, porque às vezes acordo já atrasado, já acordo já correr, mas eu tento sempre usar nesses horários, porque eu tenho noção que tudo é crônico, que não é a creatina de hoje, hoje fiz um bom treino, acho que aquela creatina, não, é aquele efeito placebo, é a nossa cabeça mesmo que está. E estamos a falar de creatina, existe, vamos lá, se eu disser do jeito que eu ia dizer, vou te influenciar, mito ou verdade? Precisa se interromper o uso da creatina? Se precisa interromper, em que sentido? No sentido, vou usar 2 meses, depois preciso, não quero, porque às vezes pode ser falta de dinheiro, mas preciso mesmo parar 1 mês de usar a creatina e depois voltar, porque pode parar de dar efeito ou pode criar algum malefício? Não, na verdade é assim. Não tem comprovação de interrupção por malefício. Isso é uma coisa que não está comprovada, até porque a creatina já está comprovado como o melhor suplemento do mundo, com evidências científicas, quando bem administrado. Então, e o efeito, como o Jerry também explicou, o efeito é contínuo. Não vamos ter um efeito em 1 mês, depois paramos. Não estamos a fazer nada, temos que ter um efeito contínuo. Isso tem que ser acompanhado de uma boa alimentação e hidratação também, principalmente hidratação, que tem que ser acompanhado com a administração da creatina. Agora, a questão da interrupção por falta de dinheiro é uma coisa que é inevitável, pode acontecer. Pode acontecer. Por várias razões, muitos acabam interrompendo e depois voltam. Só que tem que estar ciente que quando fizemos a interrupção, estamos a interromper o ciclo de metabolismo da creatina. Então, praticamente, os efeitos a longo prazo já não estão garantidos. Então, depois que voltamos a consumir, ele volta ao metabolismo de zero, como se estivéssemos a ingerir pela primeira vez. Então, e ele volta a criar aquele ciclo. É oportuno aproveitar as promoções da IR e fazer um bom estoque de creatina. Pois. É engraçado que o suplemento com mais comprovações científicas, que é a creatina, é dos mais baratos que existe e é o que as pessoas mais têm medo de usar, porque existe essa história de... da pedra no rim. A primeira era da pedra no rim, que graças a Deus parece estar a morrer, mas também existe esse mito de creatina cria retenção. Como é que realmente funciona? Qual é o mecanismo? Como é que funciona a creatina no nosso organismo? Na verdade, a questão é que creatina o produto-chave é assimilar aquilo que seja a fonte energética, porque nós precisamos da ATP ao nível do músculo. Então, este processo todo bioquímico que leva a creatina até a sua formação de cadeias ao nível do glicogênio muscular, isto é acompanhado por alguma quantidade de água. Do mesmo jeito que todos os processos bioquímicos que arrastam sódio levam à água. Então, neste processo bioquímico, ele arrasta uma quantidade, sim, de sódio
e uma quantidade de água para que possa canalizar aquelas pontes bioquímicas todas que fazem a ligação para poder sustentar a energia em forma de ATP ao nível do glicogênio muscular. Então, obviamente, por arrastar água, é normal que o músculo esteja repleto de água, de algum momento por conta deste processo bioquímico todo. Por isso que é importante sempre ressaltar que a hidratação conta. Se é uma pessoa, por exemplo, que o seu consumo normal de água é inadequada à rotina, ela vai reter ainda mais, porque tem uma parte que está a ser canalizada para o processo bioquímico normal, não que está a reter como tal. É o processo normal bioquímico de formação do ATP ao nível do glicogênio muscular que, em algum momento, atrai a água para estar lá. Agora, se a pessoa já consegue ter um equilíbrio, um balanço de ingestão de água suficiente, de acordo com a composição corporal toda, ela naturalmente não vai reter, porque vai conseguir balancear. Eu, por exemplo, preciso de 3.500, 3 litros e meio, por exemplo, de água diariamente. Eu tenho que atingir este goal diário. E depois controlar também a diurese, se está realmente a excretar, a urina está a ser excretada de forma adequada, e depois como é que está a questão da retenção. Isto é contrabalanceado desta forma, não significa que ela retém por si só, a água só, causa retenção por si só. Independentemente da creatina, qualquer pessoa que ingere água de forma inadequada, retém água, porque não está a ingerir de forma suficiente. Mas nesse sentido. Pessoal, assim... eu sei que talvez vocês não sabem, depois comentem aí embaixo, a doutora Joelma há de vir responder. O que é ATP? Vai levar tempo ela explicar hoje, mas é uma coisa muito interessante. Quem puder vai ler, porque essa talvez seja a chave para perceber nutrição e treinamento. Okay? Agora, voltando à creatina, eu acho que as pessoas, vamos lá, a retenção que a creatina cria, aquilo que ela propõe como suplemento é a hidratação muscular, que é a retenção intramuscular, que é levar água e nutrientes para dentro do músculo. Isso, exatamente. Depois, essa retenção extracelular, que é a água que fica fora do músculo, é que é consequência do balanço, desse desregulamento, dessa falta de balanço naquilo que é o consumo de água. E etc. Então, não é culpa da creatina. Pior é que quem diz que a creatina retém, é o retido. Por estar retido. Não, ele já estava retido antes de usar a creatina. Aí usa a creatina que meio que obrigaria ele a ingerir mais água, ou a ser mais assertivo na água. E depois continua retido. Nem fica retido porque já era. Mas a creatina pode ou não nos ajudar mesmo em processo de emagrecimento? Pode, porque na verdade, quanto mais, a creatina potencializa o ganho muscular. Quanto mais massa, já é sabido, quanto mais massa muscular nós temos, mais acelerado torna-se o metabolismo na queima de gordura também. Então, obviamente que olhando por este panorama, nós já sabemos, obviamente, se a creatina se potencializa o ganho muscular, de acordo com o treino também gerado, a intensidade do treino gerado, obviamente que esta pessoa que tinha um percentual X de gordura, em algum momento vai passar a reduzir este percentual por conta do metabolismo acelerado, neste período de ganho de massa muscular. É mais neste sentido. Por isso que muita gente às vezes peca em fazer cardio achando que vai emagrecer por conta do cardio e deixa a musculação de lado. Mas a musculação tem um papel importante, porque quanto mais massa muscular, mais acelerado tornamos o nosso metabolismo. E mais eficiente torna-se o processo de queima de gordura. Exatamente. Joelma, antes de fechar, nós falamos sobre nutrição. Eu gostaria que tu desse o top 5 de suplementos alimentares. Sabemos que é tudo feito de maneira muito individualizada. Talvez eu vá dizer, ou acho que é a melhor maneira de fazer esse top 5. Top 5 de suplementos com maior comprovação científica. Bom, eu não sei se chegou a 5 como tal. Mas vamos lá.
O primeiro já havia dito, que é a creatina, na verdade. É o primeiro que eu considero standard. O segundo eu vou colocar que é o whey protein, porque é zero side effects e não é só aplicável a quem pratica atividade física, como a qualquer pessoa que não pratica, mas pretende atingir um macro normal. Então, reposição de proteína em qualquer circunstância está o whey protein. E isso também já está comprovado. O terceiro, olhando para aquilo que seja o geral, na verdade seria mais ou menos a composição, posso colocar o ômega 3, ou ômega 3 9 por aí, como um dos três, como ômega 3, 6, 9, a composição, a base disto, que é um dos que não tem nenhum problema em suplementar desde que haja indicação, e também os benefícios já estão comprovados. Isso também já está comprovado, de fato. O outro suplemento, na verdade temos a composição, por exemplo, na vertente de proteção articular, de alguns suplementos que cobrem esta composição de proteção articular, mas que também já carregam micronutrientes como íons, eletrólitos, vamos falar de magnésio, zinco, toda esta composição toda que traz benefícios ao nível muscular e desenvolvimento. O magnésio, por exemplo, é um dos que está mesmo na linha de frente para quem pratica atividade física e tem comprovação. Foram 5? Foram 4. Foram 4. E o 5... Joba, este podcast aqui é meu. Se tu não pões cafeína, vamos ter problemas. Brincadeira. Não. A cafeína sim também, mas eu ia já englobar no todo, né? Que seria composições que têm, por exemplo, betalanina, cafeína, taurina, estes três, betalanina, taurina e cafeína, e tem mais um outro que na verdade até já foi banido, que é Yombin, que foi banido em algumas circunstâncias, mas é também que tem uma termorregulação muito boa na questão de termorregulação e também... Mas a Yombina, os estudos são duvidosos em relação àquilo que ela propõe, acho que é por isso que depois acabou sendo... Foi banido, sim. Mas os relatos que houveram na altura em que estava a ser comercializado, houveram estudos de caso controle e não tiveram assim... como é que eu posso dizer? Quando fazemos estudos de caso controle, geralmente temos que ter um grupo de placebo e outro de uso, né? E isto não houve assim uma discrepância. Então não foi. Tanto que tivemos algumas pessoas que tiveram um metabolismo muito acelerado com conjugação, tanto de taurina e iombina. E já não se sabia se realmente era iombina ou era taurina ou era a composição. Isso. Por isso que muitos complexos que nós temos, composição como pré-workout, tem cafeína, tem várias outras fontes. Às vezes muita gente não sabe se realmente é só a cafeína ou o seu todo é que faz aquele pump. Porque se nós consumimos só a cafeína, pode dar um pump específico, mas não ser igual a um outro que tenha uma composição. Então muitos carregam isso, de trazer o seu todo como... Eu quero aproveitar para ter uma dúvida aqui no ar. Eu uso 2 suplementos da mesma marca, Nuke. O que eu notei é que o suplemento que tem taurina, apesar de bater menos, acaba conseguindo me fazer render mais no treino do que o outro que não tem taurina. Seria mais ou menos aqui estava a explicar da dúvida entre a composição da iombina mais a taurina. Em relação a isso, a só o efeito. Taurina ou é leucina? Acho que é leucina. Nem sei se tem uma foto aqui. E betalanina já experimentaste? Não. Betalanina. Ainda não apanhei isolado. Betalanina faz-te subir no teto. Jura? Betalanina é suplemento ou é uma mulher?
Vamos perguntar ao Ivandro. Vamos pedir para o Ivandro trazer betalanina isolado. O suplemento. O suplemento. Não a mulher. Não a mulher. Não arranja problemas aqui. Subir paredes, betalanina, pedir Ivandro para trazer. Yeah. Vamos Fica evitar. complicado. Jalma, Ok. infelizmente, isto aqui vicia, mas infelizmente o nosso tempo, Thomas aqui já está a dar sinal, o tempo do nosso podcast aqui estourou, né? Mas deixa-me agradecer-te pela disponibilidade. Tu és a convidada e tu chegaste antes de todo mundo aqui. Pontualíssima. Né? A convidada é que teve que ficar à espera. Então, Pois é. desculpa por isso. Não, tranquilo. Obrigado pela tua disponibilidade, pela pontualidade, pela qualidade e quantidade de informação que trouxeste aqui, porque a nutrição é de facto um tema muito, mas muito tabu. Então, nada melhor do que trazer um tema tabu por uma figura feminina, que também parece que é tabu para nós aqui em termos de conhecimento na área desportiva, em termos dessa capacidade que tu frisaste aqui, que a mulher pode fazer com excelência muitas das coisas, não todas as coisas, porque nós mijamos em pé. A mulher pode fazer. Mas é possível fazer isso. Jalma, depois que está a acabar. Senão vamos começar. Ok. Muito obrigado mesmo por isso. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, por esta interação, também trocamos algumas ideias e ter pessoas também com certo conhecimento, ter este intercâmbio é sempre importante, por isso que na verdade a essência da IR é mesmo essa, trazermos conhecimento, partilharmos e termos esta troca de informação, que é uma informação também boa. E obrigada mais uma vez. Mas ok. Obrigado por ter esperado por nós. Não. Foste muito gentil. Oh, thank Mas you. ok, assim, talvez eu me sentiria mais satisfeito abusando da sorte se pudesses, como nutricionista e como Joelma, deixar um apelo. Apelo, talvez não, mas algo que possa chamar a consciência as pessoas que aderem ou estão à procura de uma solução nutricional. Vamos lá, falamos de vários aspectos. Desses todos os aspectos que falamos, se pudesses resumi-los em um conselho, em uma chamada de atenção, o que seria e como seria? Ok. Basicamente, o primeiro conselho que eu vou dar é, primeiro, acreditem no vosso potencial e na capacidade que nós temos, porque o nosso psicológico conta muito naquilo que é qualquer processo. Depois, o segundo conselho, procurar pessoas capazes de nos guiarem, profissionais, capacitados para tal, e não buscarmos resultados imediatos, que é uma coisa que muita gente quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular de forma rápida, mas não entende que isto é um processo, é feito de etapas e é feito de áreas complementares. Então temos que entender isto, que a nutrição trabalha no seu todo, sim, mas tem áreas de suporte e é um processo que deve ser carregado como estilo de vida, um lifestyle e não um efeito imediato ou um corpo de verão ou um corpo de algum evento. Tem que ser trabalhado de forma assim consistente, contínua. E basicamente é mais por aí, é isso. Obrigado, Jer. Mais uma vez foi um prazer estar contigo. Thomas, obrigado aí por sempre. E malta, thank you pela vossa presença, a vossa existência, os vossos comentários, partilhas, likes e tudo mais. Espero que tenham comentado antes da nossa conversa começar. E que comentem agora. Agora comecem. Agora com mais fundamentos. É isso. Thank you. Obrigada. Tchau.